Tá ótimo? Que bom. Então, podemos começar? Eu tenho um arquivo aqui para compartilhar, Veridiana, que vai ser usado como norte. Ah, sim, sim. Eu não estou conseguindo te ouvir, Veridiana. Você poderia. Eu posso ouvir sua voz? Tem quantas pessoas na sala? Pode começar. Bem, Você, você consegue ver o material que eu estou exibindo agora na tela? Então, vamos começar a apresentação, né? Eu também quero agradecer imensamente o convite da professora Veridiana, da UERJ, e dizer que é uma satisfação imensa para mim compartilhar sobre esse tema, porque é um tema que está presente no nosso cotidiano aqui da UFC Virtual. E aí eu aproveito o momento para me apresentar. O meu nome é Priscila, eu sou a professora Priscila Barros Davi. A minha formação eu sou bacharel em ciência da computação, sou mestre em psicologia cognitiva e doutora em educação aqui pela UFC. Atualmente, professora no Instituto UFC Virtual nesta universidade. E desde que eu entrei, eu assumi aqui a coordenação da formação de tutores à distância, que foi, na verdade, o primeiro curso de capacitação dentro do nosso programa UAB, do programa UAB UFC, que foi implantado. Hoje, como eu vou falar na sequência, é, hoje nós já temos. Só um momentinho, vou aumentar mais o volume. E agora, melhorou o áudio? Vocês que me ouvem, o áudio está melhor? É. Então, como eu estava dizendo, coordeno a formação de tutores à distância nessa universidade, aqui na Universidade Federal do Ceará, desde 2006. Tem acumulado uma série de experiências e que a gente sente que peca um pouco por não compartilhar devidamente essas experiências. Por conta do tempo, do corre-corre, a gente vai fazendo a coisa acontecer e para pouco para escrever, para divulgar as nossas ações. Então, essa foi uma oportunidade que me foi concedida por meio do convite da professora Veridiana, e aqui nós vamos seguindo então. Espero que eu possa atender as expectativas dos que me ouvem e do programa UAB aí na UERJ, tá bom? Bom, eu trouxe esse material que eu gostaria de usar para nortear aqui a nossa conversa, e aí vocês estão vendo esse material? Está disponível para vocês, né? Então,
O título da nossa webconferência é Experiências em Tutoria Semipresencial e à Distância. Aqui um roteiro do que a gente planejou para a conversa de hoje à tarde. Vamos começar dialogando sobre essa questão. Educação semipresencial e à distância, existe alguma diferença? Tá? Em seguida, vamos apontar alguns fatores que confirmam a pertinência da reflexão sobre esse tema. Experiências em tutoria. Depois, eu desejo compartilhar com vocês um pouco do cenário aqui na UFC. Como a EAD tem acontecido aqui dentro da nossa instituição, da Universidade Federal do Ceará. E dentro desse tema, nós vamos tratar sobre os nossos cursos de graduação e os principais atores envolvidos na nossa UAB, que é o Programa de Educação à Distância aqui da nossa universidade. Vamos comentar com vocês sobre as nossas capacitações, as formações que hoje nós ofertamos para os atores. Falar sobre o perfil do nosso tutor à distância, que eu acredito que aqui a gente começa a entrar mesmo no cerne da questão, e compartilhando com vocês como é que é o perfil, quais são os papéis desse tutor à distância aqui na nossa UAB. Falaremos sobre a formação desses tutores e, finalmente, compartilhar algumas experiências de tutoria no curso de Letras em Espanhol. Por que Letras em Espanhol? Aqui nós temos 9 graduações, entre elas o curso de Letras em Espanhol semipresencial. E como eu sei que vocês estão aí iniciando a constituição do curso de Letras Italiano, eu acredito que falar um pouco sobre a experiência do curso de Letras em Espanhol vai ser relevante nessa nossa troca aí, nessa nossa colaboração, tá bom? Posso seguir? Vocês me acompanham bem? Vamos lá. Bom, sobre educação semipresencial e à distância, existe diferença? Na minha concepção, dentro da nossa experiência, a gente acaba confundindo, a gente acaba usando essas duas expressões como sinônimos. Por exemplo, os nossos cursos aqui são denominados cursos semipresenciais. Mas se a gente for recorrer à legislação, a gente vai ter um norte melhor para essa compreensão e depois eu digo qual é a denominação que a gente vai optar, que a gente adota para essa apresentação aqui de hoje à tarde. Tá? Então, educação semipresencial, segundo a famosa portaria dos 20%, ou portaria número 4059, de 10 de dezembro de 2004, ela é um termo que se aplica aos cursos presenciais que oferecem parte de sua carga horária na modalidade à distância. Ou seja, nesse caso, a predominância da metodologia ou da abordagem é primordialmente presencial. Contudo, parte dessa carga horária é ofertada também à distância. Inclusive, há uma política interna de incentivo aos cursos de graduação presenciais da UFC, que utilize ou que oferte parte de sua carga horária, ou seja, até 20%, como prevê essa portaria, na modalidade à distância. Então, estes cursos, ou cursos ou disciplinas que utilizarem essa metodologia, podem ser denominados como uma experiência de educação semipresencial. Tá? Mas, repito, a carga horária que predomina ainda é a carga horária presencial. Já na educação à distância, a carga horária dos cursos ela é ofertada predominantemente à distância. É o contrário. E por exemplo, o que está previsto no decreto 5622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta a educação à distância, o artigo número 80 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta a oferta de cursos à distância nas instituições. E, nesse sentido, a experiência que nós vamos compartilhar, efetivamente, é uma experiência de cursos à distância, cursos de educação à distância. Embora também, semelhantemente, nós utilizemos essa terminologia, às vezes, cursos semipresenciais, por contemplarem um misto de carga horária presencial e à distância. Tá? Então, vamos prosseguir. Eu
gostaria de enfatizar a relevância desse tema, da reflexão sobre esse tema, nos dias atuais. Por que é importante conversar ou discutir sobre tutoria na educação, experiências de tutoria na educação à distância? Esse tema ele surge dentro de um contexto de forte crescimento da educação à distância no mundo. Tá? Alguns dados eu trago aqui para vocês do relatório do International Council for Open and Distance Education, de 2009. O ICE, que é uma ONG internacional europeia, que compartilha dados anualmente da educação à distância. E nesse relatório, precisamente, ele destaca a criação e a expansão de mais de 50 universidades abertas em todo o mundo, desde os anos de 1970. Então, no sentido de mostrando uma evolução da importância da implantação dessa modalidade nos países ao redor do mundo. O relatório fala também de uma forte contribuição que a educação à distância tem dado a países em desenvolvimento, como é o caso da Índia, África do Sul e Indonésia. Esses últimos, principalmente na oferta de cursos para a formação de professores. Agora um dado de um relatório dos Estados Unidos, que vai mostrar que a procura por cursos superiores na modalidade presencial mostra que enquanto a procura por cursos superiores na modalidade presencial cresceu apenas 2%, aqui é uma comparação relativa, né? Comparando com o crescimento da modalidade à distância, veja a diferença. Enquanto que a procura por cursos à distância aumentou em 21%, a procura por cursos presenciais foi inferior a 2%. Tá? Então, é mais um dado que confirma o crescimento, uma comparação relativa, essa última, confirma o crescimento da educação à distância no mundo. Tá? Agora, eu vou apontar alguns dados que atestam a expansão da EAD aqui no Brasil, através de dados obtidos a partir de um relatório do INEP, que também é divulgado anualmente. O relatório do INEP de 2009 mostra que as matrículas em cursos à distância entre os anos de 2007 e 2008 aumentou cerca de 96,6%. E, nesse mesmo período, houve um crescimento de implantação de novos cursos na modalidade à distância em torno de 59%, quase 60%. Já em 2009, o relatório do INEP aponta outro dado interessante, confirmando a mesma coisa, a expansão da educação à distância no Brasil. Esse relatório vem dizer que o número de matrículas em cursos superiores à distância corresponde atualmente a 14,1% do total de cursos superiores no Brasil. E aí, comparativamente ao início da década, em 2001, esse percentual corresponde a apenas 0,2%. Tá? Então, é apenas para contextualizar e confirmar o quanto é pertinente se discutir sobre o perfil do tutor, o papel do tutor, experiência em tutoria, porque são os professores ou os profissionais que estarão atuando dentro desse processo educacional. Bom, e na UFC, na Universidade Federal do Ceará? Dentro da nossa instituição, a gente observa a UFC acompanhando esse mesmo crescimento. Né? Como vocês podem ver aqui, eu trouxe uma ilustração dos sites, dos nossos cursos, os cursos que nós ofertamos hoje aqui na Universidade Federal do Ceará. Já temos 9 cursos, sendo 2 bacharelados, administração e administração com foco em gestão pública, e 7 licenciaturas. Licenciatura em letras espanhol, português e inglês, matemática, física e química e licenciatura em pedagogia. Nesses cursos nós temos, dados agora de março de 2011, cerca de 5.800 alunos
regularmente matriculados. Então, é um dado que também vem confirmar a ampliação do universo de alunos aqui na nossa instituição, agora por meio da modalidade educacional à distância. E eu queria agora compartilhar também, eu montei aqui um esquemazinho para mostrar para vocês como é que funciona a nossa UAB. Quem são os atores da UAB-UFC? Então, nós temos a UFC, enquanto instituição, aqui no iníciozinho aqui da figura, vocês podem ver um quadro que representa a UFC. O órgão da UFC, ou a unidade acadêmica da UFC, que coordena o sistema UAB é o Instituto UFC Virtual, este ao qual eu estou ligada, como professora. Tá? E o Instituto UFC Virtual coordena o programa UAB, mas numa ação de parceria com outros cursos, com os cursos presenciais da UFC, que fazem a coordenação dos mesmos cursos, sendo que na modalidade à distância. Tá? Então, ligados em parceria ao Instituto UFC Virtual, nós temos 9 cursos do sistema UAB, esses que eu citei agora há pouco. Em cada curso desses, nós temos um coordenador de curso, com os quais trabalham um coordenador de tutoria, que é aquele profissional que vai fazer o acompanhamento das atividades dos tutores à distância, ou seja, aqueles tutores que fazem a mediação do conhecimento pela plataforma virtual. Temos uma secretaria em cada um desses cursos e temos também uma série de coordenadores de disciplinas que coordenam a oferta de disciplinas nos cursos em cada semestre. Esses professores, coordenadores de disciplinas, também são denominados aqui de professores conteudistas. Por que professores conteudistas? Porque eles elaboram o conteúdo em formato web de cada disciplina, da disciplina que ele coordena. E faz também o trabalho de coordenação, acompanhamento dos tutores que irão mediar esse conhecimento, esse conteúdo, nos diversos polos nos quais a disciplina está sendo ofertada. Então, cada curso, voltando um pouco aqui à tela, cada curso acontece espalhado pelos nossos polos pelo interior do estado. Nós temos hoje cerca de 30 polos cadastrados. Claro que nem todos os cursos estão presentes nos 30 polos. Alguns estão presentes em 7, em 20, em 16 e assim por diante. Então, se o curso de espanhol, por exemplo, está presente em 10 polos, ao ser ofertada uma disciplina dentro da sua grade curricular, o coordenador desta disciplina terá ligado a ele 10 tutores, que se deslocarão a esses 10 polos para tanto ministrar os encontros presenciais, em momentos específicos da disciplina, e nos momentos em que ele estiver à distância, ele vai fazer a mediação do conteúdo por meio da nossa plataforma virtual, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Tá? Coloquei aqui as setinhas que estão em verde, são os profissionais que trabalham na questão do conteúdo, do conhecimento à distância. Esses que estão marcados de vermelho são profissionais que também atuam na nossa UAB, mas eles estão presentes nos polos de apoio presencial, sendo eles o coordenador de polos, que é a pessoa responsável por toda a infraestrutura de apoio, de suporte aos cursos no polo presencial, seja laboratório, salas de aula. Ele é quem faz o acompanhamento dessa infraestrutura, zela por isso, reivindica, monta realmente a infraestrutura. E os tutores presenciais, ligados aos cursos, dão um suporte didático-pedagógico aos alunos no polo. Esse aluno que eventualmente tem uma dúvida, tem uma dificuldade em algum conteúdo de alguma das disciplinas do curso, ele se dirige ao polo e lá ele pode obter algum apoio, algum esclarecimento de dúvida que ele não consegue
solucionar por meio da plataforma com o tutor à distância, ele vai procurar o tutor presencial que está mais próximo dele, vamos dizer assim, fisicamente. Voltando um pouco, eu coloquei aqui duas setinhas no tutor à distância, porque esses tutores à distância eles estão ligados aos coordenadores de disciplina, porque fazem a mediação do conhecimento com esses coordenadores. A cada um desses profissionais que estão marcados aqui na tela, nos slides, nós atualmente ofertamos formações, capacitações. Ao coordenador de polo, nós temos formação para os coordenadores de polo, para os tutores presenciais, para os professores conteudistas e coordenadores de disciplina, como também ofertamos duas capacitações ou duas formações para os tutores à distância. Uma formação inicial, que é para aquele tutor que está ingressando no nosso programa e que não tem nenhuma experiência com a nossa plataforma, não conhece a nossa sistemática interna da nossa UAB. E quando esse tutor já está em atuação, eventualmente, ele é convidado a voltar e participar de uma outra formação que nós chamamos de formação continuada, de tutores à distância, para rever suas práticas, discutir, refletir com os pares a respeito das dificuldades que se enfrenta e questões metodológicas. Então, são duas formações ofertadas para esse ator especificamente. Eu coloquei aqui um esquema geral das capacitações da nossa UAB. Então, nós temos a formação inicial de tutores à distância, a formação continuada de tutores à distância, a formação de professores conteudistas, a formação de tutores presenciais e outra formação para os coordenadores de polo. Então, dando prosseguimento, eu achei importante, quando eu estava preparando essa apresentação, eu fiquei pensando que é muito relevante apresentar para vocês quem é o nosso tutor, qual é o perfil do tutor do programa UAB da UFC. Porque em conversa com colegas de outras instituições, também ligadas à UAB, a gente vê uma diferença sensível, até mesmo aqui no nosso estado, outras instituições oferecem, estão ligadas também ao programa UAB, e a gente percebe uma diferença nas ações, no formato de ação metodológica desse tutor, do tutor à distância, que é o foco da nossa reflexão aqui nessa tarde. Então, eu trouxe aqui algumas características, vamos dizer assim, algumas ações, eu diria assim, na verdade o perfil desse tutor do nosso programa UAB. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de enfatizar sobre o nosso tutor é que o nosso tutor, ele é um professor. Nosso tutor, ele é professor. Ele desempenha praticamente todas as ações, as funções de um professor. Ele ministra aulas, ele se desloca aos polos e é responsável pela administração das aulas nos encontros presenciais. Ele avalia os alunos, aplica as avaliações e corrige as avaliações, faz o acompanhamento na plataforma virtual do conhecimento específico daquela disciplina. Então, nós nem gostamos muito dessa nomenclatura tutor, porque muitas vezes ela é confundida com as ações de um simples monitor. Não é o caso do nosso. Nosso tutor, ele é professor, tá? É professor especialista. Esse tutor, ele é alguém formado, ou habilitado na área específica do conhecimento das disciplinas que ele elencou, se candidatou para ministrar. Então, é um professor especialista na área de letras, português, de letras, inglês, na área de administração, certo? Na área de química, física, matemática. Além disso, é alguém que passou por uma capacitação, por uma formação na modalidade educacional à distância. Sobre essa capacitação, a qual eu coordeno, como eu já citei, desde 2006, eu vou compartilhar um pouco mais adiante. Mas esse tutor, ele tem um conhecimento específico da sua área e também é convidado, antes de atuar, a participar da capacitação na modalidade. Por que isso? Porque ser professor na presencialidade é uma coisa, e ser professor
professor na virtualidade, existem outros fatores que implicam essa ação docente. Existem habilidades específicas na modalidade educacional à distância que o tutor precisa desenvolver, que mesmo ele sendo experiente com docência, que ele já tenha ministrado disciplinas na educação presencial, ele não pode simplesmente transpor as ações e as práticas para EAD. Muita coisa, sim, mas existem especificidades que a gente trabalha dentro da capacitação, dentro da formação, no sentido de melhor habilitar o professor a desenvolver as suas atividades como tutor. E, por último, aqui na nossa UAB, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva colaborativa. Uma perspectiva dialógica, interacionista, tanto que a nossa plataforma ela foi pensada dentro dessa configuração, valorizando o uso de ferramentas de interação e ampliando ao máximo possível os canais de comunicação entre os alunos e o tutor. Esse tutor ele está sempre em contato e desenvolve suas atividades em uma forte parceria com os seus alunos. Então, a gente encoraja isso, claro que aqui ou ali, algum professor que discorda dessa concepção, ele vai fazer como ele entende que é melhor dentro da sua disciplina. Porém, ele é encorajado e ele trabalha essa discussão dentro do curso de formação que a gente oferece. Porque nós compreendemos que trata-se de uma abordagem metodológica bem mais adequada ao cenário atual da educação à distância aqui no nosso país e no mundo também. Então, você pode estar perguntando, como se dá, então, o processo seletivo de alocação dos tutores aqui na UAB, UFC? Essa foi uma questão que nos causou uma certa dificuldade. Nós tivemos dificuldade, porque no início nós ofertamos a capacitação de forma aberta, as pessoas se candidatavam, nós aceitávamos as inscrições dentro do nosso limite de vagas e fomos ofertando a formação, fomos capacitando. Chegando ao ponto de já termos capacitado mais de 1.000 tutores. No entanto, nós identificamos algumas dificuldades quando íamos convocar esse tutor para atuar no nosso programa. Tá? Primeiro, a procura pela formação continuou elevada. As pessoas nos telefonavam, entravam em contato pelo nosso site, pelos nossos canais de comunicação, pelo nosso e-mail, solicitando uma vaga para participar dessa formação, pessoas interessadas em se capacitar como professor da EAD. E nós aceitamos, como eu já disse, na medida do possível, nós íamos aceitando as pessoas, nós íamos incluindo dentro do nosso limite de vagas e se a pessoa também atendia aos nossos critérios mínimos para participar dessa formação. Mas, no momento em que nós íamos, nós identificamos, né, como eu falei, capacitamos muitos tutores e, ao mesmo tempo, quando íamos chamar esse tutor para atuar nas nossas disciplinas, a gente identificou um problema. Qual era esse problema? Nem sempre os tutores estavam disponíveis para atuar. Eles participavam da formação, concluíam e, por não haver vínculo institucional, eles iam desenvolver suas atividades, muitas vezes em outras instituições ou onde eles achassem que deveriam. E quando a gente precisava do profissional para as nossas disciplinas, não havia essa disponibilidade. E a demanda interna só crescendo. Né? Nós começamos com um curso, o curso piloto, que foi o curso de administração, depois isso foi aumentando, vieram as licenciaturas, e por fim, o último curso a ser implantado foi o curso de pedagogia semipresencial, especificamente no ano de 2010. Foi quando esse curso foi fundado. Mas a demanda maior sempre foi para os cursos das áreas de matemática e ciências e das línguas estrangeiras. No nosso caso, letras em inglês e letras em espanhol. E aí, o que fazer? Né? Como a gente, vamos dizer assim, entre aspas, segurar esse tutor? Esse tutor que veio participou da nossa capacitação e foi embora. Foi quando surgiu a ideia de nós abrirmos um edital para
cadastro de candidatos a tutores do ano 2010. Nós, como o sistema UAB funciona no modelo, no formato de bolsas, e a gente não tinha como fazer o vínculo, criar vínculo institucional com esses profissionais. Porém, nós achamos que poderíamos começar com um cadastro de candidatos e depois disso esse candidato atendendo aos requisitos mínimos que nós exigimos no edital, ele ficaria aguardando convite para participar da capacitação e só então ele iria ser alocado para as disciplinas. Tá? Então, os requisitos que nós exigimos no edital foi que ele tivesse, alguns eu já até citei aqui na minha fala, que ele tivesse uma formação específica na área na área do setor de estudos para o qual ele desejava se cadastrar, ou licenciatura, ou uma graduação, ou uma pós-graduação na área. Que ele tivesse um ano de experiência com docência comprovada, ou que fosse aluno de pós-graduação, de mestrado ou doutorado. O terceiro requisito, assim, estou citando os principais, é que ele tivesse também conhecimentos de informática e internet. Também a gente colocou como requisito no edital que esse tutor tivesse disponibilidade para participar das nossas formações, das nossas capacitações dentro do programa UAB-UFC. Uma vez concluído esse processo, cadastro aceito, deferido, e aí a pessoa convidada para participar da formação, participando e concluindo satisfatoriamente, esse tutor, esse candidato, ele estaria pronto a atuar dentro do nosso programa UAB-UFC, sendo alocado especificamente conforme a demanda de cada curso. Né? Então, assim, o cadastro, por isso que era um cadastro de candidatos. É um cadastro de candidatos. Nós não damos garantias de que a pessoa cadastrada imediatamente vai ser alocada para atuar. Ela precisa seguir toda essa sequência de etapas que eu citei. E ao concluir satisfatoriamente a formação, ela seria encaminhada, alocada para alguma disciplina dentro da área que ele está habilitado. Aí eu trouxe aqui uma tela do nosso sistema de controle de tutores, que é por onde a gente controla o cadastro dos candidatos a tutores. Tá? Só uma forma de compartilhar essa organização interna que nós adotamos no sentido de melhorar esse controle administrativo aqui e de acompanhamento dos nossos tutores, dos nossos candidatos a tutores. Então, a gente solicita aqui algumas informações básicas, o nome, o edital para o qual a pessoa se candidatou. Nós já ofertamos 3 editais destes, sendo que 2 foram em 2010 e 1 em 2011. E solicitamos informações, tanto de ordem pessoal, como contato residencial, celular, e-mail, também informações relacionadas aos cursos e setores de estudo, que a pessoa se sentia apta a atuar ou a ministrar disciplinas, e deveria comprovar com documentos a sua habilitação para essa atuação. E também informações internas, que depois a gente iria fazer toda essa conferência de documentação para verificar se a inscrição teria sido deferida, poderia ser deferida, indeferida. Né? E esses 2 últimos campos que estão aparecendo aqui na tela, CFT e CFC, após a conclusão do curso. O candidato se cadastrou, já foi convidado a participar de uma das 2 formações de tutores à distância e concluiu satisfatoriamente ou não concluiu. Eu queria saber se eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo me acompanhar bem daí? Gostaria de ter um feedback. Estão conseguindo me ouvir bem, estão acompanhando bem. Certo, Veridiana. Ótimo. Veridiana disse que está ok. Luan, Rangel. Então, obrigada, gente. Tudo bem. Então,
vou agora compartilhar com vocês sobre os temas da nossa formação, da nossa capacitação de tutores à distância. Antes, porém, eu queria apontar alguns elementos que eu julgo importantes para justificar por que formar professores para a educação à distância. Algumas pessoas são resistentes a isso. Algumas pessoas defendem que não há necessidade. O professor, uma vez habilitado na sua área de conhecimento específico, ele não precisa passar por uma formação só para a educação à distância. A educação à distância não é educação? Mas o que acontece, gente? Primeiramente, eu tive acesso a essa tese, defendida recentemente, uma tese de doutorado, que fez uma afirmação muito interessante. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. A formação de professores no Brasil, ela ainda está fortemente arraigada em abordagens pedagógicas instrucionistas e conteudísticas. Certo? Isso é um fato constatado na tese e eu confirmo, a gente observa. Isso independente da modalidade educacional na qual essa formação aconteça, a gente percebe isso. Muitos professores ainda muito arraigados em abordagens unidirecionais, em abordagens em que ele despeja conteúdos no aluno e pouco se preocupa com esse processo de reflexão, de problematização, para que o aluno, encoraje o aluno a também participar dessa elaboração de conhecimentos. Então, isso ainda é muito forte dentro da formação de professores aqui no nosso país, certo? Então, outra coisa que paralelamente a isso a gente observa é que essa concepção ela vem sendo assimilada por muitos cursos online. A gente observa uma preocupação dos programas em investir muito mais em tecnologia do que em metodologias. Então, é uma dificuldade que acaba se refletindo na oferta dos cursos, nos índices de acompanhamento de evasão, porque essas metodologias mais tradicionais, elas, infelizmente, não estão condizentes com o momento atual da EAD, da nossa EAD. Em tempos de cibercultura, de redes sociais digitais, em que nós temos um processo comunicativo muito forte acontecendo por meio da virtualidade, e aí você vai ministrar um curso à distância, no formato tradicional, sem levar em conta processos colaborativos, interacionistas, nós entendemos que isso é uma dificuldade. Então, é apenas para argumentar em favor de se ofertar formações de professores para a educação à distância. E aqui eu gostaria de falar agora um pouco com vocês sobre a nossa formação de tutores à distância. Essa formação inicial para o tutor que está começando a integrar o nosso programa. Bom, eu comecei a webconferência um pouco atrasada, né, devido a problemas técnicos. Eu estou observando que são 3 horas. Eu queria saber da Veridiana se eu tenho mais algum tempo, se eu posso falar mais um pouco, se eu tenho, e quantos minutos eu tenho disponíveis aqui para otimizar aqui a nossa conversa. Se a gente for contar realmente 1 hora, a gente teria até umas 3h20, mais ou menos, 3h25. Isso. Ótimo. Então, a professora Veridiana me deu até às 15h30. Então, vamos prosseguir. Temos meia hora, dá para a gente conversar bem legal aqui. A formação inicial de tutores à distância. Aspectos relevantes dessa formação. Essa formação, ela vem sendo ofertada semestralmente desde o semestre 2004.2. Né? Claro, nessa época eu ainda não era coordenadora do curso, mas outros colegas faziam esse trabalho aqui, ainda preparando os tutores que atuariam no nosso curso piloto, que foi o curso de administração, que teve início no ano de 2005. Ao longo de 11 edições, nós já capacitamos cerca de 1.400 professores tutores. A nossa formação, aqui, tanto a nossa formação como a nossa UAB, nós fazemos questão de manter um limite de alunos por turma. Exatamente por algo que eu já compartilhei anteriormente, que é esse formato de proximidade entre o professor e o aluno. Um acompanhamento mais
de perto do crescimento, dos conhecimentos dos alunos individualmente. Então, o professor não consegue fazer isso se a turma for muito grande. Portanto, as nossas turmas aqui, elas possuem uma média de 25 alunos, seja na formação como também nas disciplinas das graduações. Um tutor por turma. Então, ou seja, cada tutor estaria responsável por acompanhar 25 alunos, em média, 25 alunos em suas turmas, por turma. Procuramos, como eu já citei, primar pelo uso de uma abordagem socio-interacionista, dialógica. A plataforma que dá suporte aos nossos cursos foi desenvolvida aqui na nossa própria instituição, que é o SOLAR, Sistema Online de Aprendizagem. Eu vou apresentar também daqui a pouco para vocês. E uma coisa muito interessante na nossa formação é que ao longo de todas as suas edições, sempre houve uma preocupação nossa com os limites e possibilidades da tecnologia. Como assim, professor? Em que sentido? No início, a gente tinha algumas limitações aqui, por exemplo, para contemplar nos materiais didáticos recursos de imagem, vídeos. Nesse período de 2004, a gente ainda não tinha uma infraestrutura tecnológica, tanto em termos de UFC como de internet, de uma maneira geral, para ofertar determinados recursos dentro das aulas. Então, a gente foi acompanhando esse desenvolvimento e atualizando os conteúdos, os materiais e as metodologias conforme a infraestrutura de tecnologia à nossa disposição ia evoluindo, ia se desenvolvendo. Aqui uma ilustração da tela do nosso ambiente, da nossa plataforma, o Solar. Certo? O Solar é uma plataforma que hoje já ganhou um status, um reconhecimento internacional. Hoje ele é a plataforma que dá suporte a cursos de capacitação de profissionais das embaixadas brasileiras em todo o mundo. Uma parceria entre o Instituto UFC Virtual e o Ministério das Relações Exteriores, precisamente no ano de 2010, o Solar foi adotado como plataforma oficial para dar suporte aos cursos de capacitação. Ou seja, o MRE hoje adota a educação à distância também para capacitar os seus profissionais, evitando deslocamentos das embaixadas aqui para o Brasil. Né? Isso seria uma otimização de custos e de ações de trabalho de uma maneira geral. Então, esse é o Solar. Capturei aqui uma tela também, né, dele, depois que a gente ingressa na tela inicial. Aqui seria mais ou menos uma tela do menu principal. Eu fiz um recorte, a imagem não está muito boa, mas só para vocês terem uma ideia, ele é uma plataforma simples, de fácil utilização, portanto não é muito pulverizado de muitos recursos. Ele contém o essencial e tem atendido muito bem aos nossos cursos, às nossas necessidades. Claro que resguardando-se as suas devidas limitações, mas não é nossa pretensão de que a plataforma contemple tudo, uma vez que a gente tem outras ferramentas hoje disponíveis na internet, como por exemplo essa que a gente está utilizando, o Adobe Connect. Ele faz muito bem às vezes de webconferência, então assim, necessariamente a gente não vê problema de conjugar o uso do Solar com outras plataformas que estejam funcionando bem, satisfatoriamente, para outras atividades. Então, ele contém ferramentas de aulas, que é onde a gente disponibiliza os conteúdos das disciplinas. Existem ferramentas de material de apoio, que é um lugar onde o professor deposita o seu material, materiais complementares à disciplina que ele julga relevante contemplar. Existem itens de acompanhamento da aprendizagem, que é uma ferramenta mais de suporte ao professor. E também existem as ferramentas ou os instrumentos que são utilizados na avaliação da aprendizagem, que é o portfólio, que é um repositório para depósito de trabalhos, dos conteúdos dos alunos. Temos o fórum, temos ferramenta de chat, temos a ferramenta de mensagens, que é uma espécie de e-mail, um canal de comunicação do professor diretamente com os alunos e dos alunos entre si. Tá? Então, assim, uma visão geral mesmo aqui do nosso Solar. Eu capturei aqui a tela também para vocês terem uma visão do curso de formação, os temas trabalhados hoje na formação inicial de tutores. A gente tem esse curso ele é ministrado
uma carga horária de 90 horas aula, ele é ministrado em 3 meses e contemplando 2 encontros presenciais. Um que acontece no início do curso e outro que acontece no início da última aula à distância, que seria essa aula de avaliação da aprendizagem. No início dessa aula, a gente faz um segundo encontro presencial com as turmas e para dar algumas orientações, até mesmo sobre uma atividade colaborativa que eles vão desenvolver à distância nessa aula 6. Os temas são principais: uma ambientação, tanto na plataforma solar, em relação às funcionalidades da nossa plataforma. A gente contextualiza a educação à distância, partindo de uma reflexão sobre o que é cibercultura, a evolução da cultura oral para a cultura escrita, chegando à cultura atual, que nós todos estamos vivenciando. Discutimos um pouco sobre a história, os fundamentos da educação à distância, isso os temas da primeira aula. Na segunda aula, a gente fala sobre o aluno de educação à distância. Quem é esse aluno? Quais são suas habilidades? Quais são os requisitos que se tem, que se faz para que ele acompanhe satisfatoriamente um curso à distância? Na aula 3, a gente discute temas de legislação, as bases legais da EAD, como se organiza um sistema de educação à distância, e discutimos também o sistema Universidade Aberta do Brasil, fazendo uma ponte aqui com a nossa UAB aqui no Ceará. A aula 4 discute temas relacionados à ação tutorial propriamente dita. Aqui eu digo que nós vamos entrando, a partir da aula 4, dentro de temas mais especificamente ligados à ação tutorial. Então, a gente coloca questões, situações para o tutor analisar e ver como é que tudo se comporta, como é que ele agiria em determinada situação, no fórum, no chat. Na aula 5, nós discutimos sobre processos de interação, aí mais uma vez enfatizando aquilo que eu já falei anteriormente, sobre a relevância de nós trabalharmos numa abordagem mais dialógica, interacionista, colaborativa com os nossos alunos, que são futuros tutores, né? Alunos tutores, ou seja, tutores em formação. E, finalmente, uma aula sobre avaliação da aprendizagem na educação à distância. Um tema de elevado nível de importância, porque se nós, professores, temos dificuldades para avaliarmos na educação presencial, imaginem para avaliar na educação à distância. Os tutores, muitas vezes, têm dificuldade com isso, e a gente tem tentado muni-los de estratégias, informações, de tal sorte que eles possam desenvolver da melhor forma essa ação tão importante dentro do seu trabalho como tutor, dentro do programa. Então, a gente começou, como eu disse, com um material didático muito simples, tá? Desculpa. Um material didático mais textual, porque nós não podíamos, no início da formação, contemplar muitos recursos de imagem, como eu já citei, de vídeo, devido às limitações tecnológicas. Mas, como eu citei também, ao percebermos a evolução dessa tecnologia e a possibilidade de oferecer materiais mais ricos em conteúdos multimediáticos, nós fomos fazendo. Então, eu vou agora mostrar para vocês algumas mudanças que nós implementamos na nossa formação que fizeram a diferença, tem feito a diferença no sentido de melhor motivar o aluno para acompanhar o curso, compreender melhor os temas que nós elencamos como relevantes. Há aqui uma tela da nossa web aula de tutoria em educação à distância, certo? No início, as aulas elas eram oferecidas totalmente disponível na web, mas sem gerar conteúdo impresso. Hoje nós já temos esse cuidado, vou mostrar mais adiante, que aqui no cantinho já aparece uma opção para gerar o PDF dessas aulas disponíveis na web, no nosso Solar. Por quê? Tanto por uma exigência do MEC, como também por uma requisição até dos alunos. Muitos deles desejam imprimir os conteúdos para ler offline, deitado lá na sua rede, muito
descansado lá no seu cantinho, sem necessariamente estar na frente do computador. Então, hoje a gente já tem esse cuidado de gerar esse material. Mas nessa segunda edição, que eu capturei aqui a tela, eu digo para vocês que ainda não havia isso. O curso ele era ofertado totalmente à distância aqui na web aula, vocês veem bastante textual, sem muitos recursos de imagem, e aqui uma chamada para discussão e fórum, ou seja, realmente desde o início a gente verificava a importância desses momentos de reflexão, de discussão coletiva sobre os temas. Mas a gente foi percebendo que era necessário melhorar com o passar do tempo. Então, destacando pontos importantes sobre esse momento do curso, que é a segunda edição, que foi ofertada por volta de 2005, 2006. Então, essas características que eu vou falar agora marcaram as 4 primeiras edições do curso. Material didático predominantemente contemplava recursos textuais com poucos hipertextos e imagens. A linguagem era predominantemente expositiva, com o texto escrito em terceira pessoa. Em termos de metodologia, a gente trabalhava com os alunos por meio de leituras de aulas, nesse formato mais linear, porque não havia muitos recursos de hipertexto contemplados nas aulas. Debates em fórum, esses fóruns pouco problematizadores, como vocês podem até ver aqui nessa imagem anterior. Veja bem aqui a chamada. Elabora um pequeno comentário sobre essas questões no fórum tal. Então, assim, a gente hoje já tenta formular a proposta de fórum no sentido mais problematizador mesmo, no sentido de dirija-se ao fórum, discuta com seus colegas, reflita sobre isso, e não elabora um pequeno comentário, elabora um texto, porque aí, às vezes, o aluno começa a enxergar o fórum como uma ferramenta de depositar conteúdos, e não de discutir, que é a sua função principal, né? Então, e também, além do fórum, atividades de portfólio, que aí sim é um espaço para depósito de trabalhos mesmo solicitados no sentido mais convencional, como a gente já conhece. E aí vem a quinta edição. A gente percebe que o momento já é um momento de se contemplar recursos mesmo de imagem, vídeos, tanto para enriquecer as aulas como para apresentar de uma maneira mais satisfatória os conteúdos. Então, aí vocês podem ver que a gente já tem um layout mais diferente da aula, da web aula, com links. Eu fiz aqui uma captura também de tela, porque não daria tempo de fazer uma ampla apresentação para vocês sobre isso, tá? Mas aqui a gente coloca também um vídeo com uma entrevista entre uma jornalista de Brasília e o então coordenador da antiga Secretaria de Educação à Distância, o Carlos Eduardo Bielchowski, e problematiza o fórum em cima do que é exibido no vídeo, que é discutido na aula. Tá? Então, nessa edição a gente pode ver que o material didático passou a contemplar uma linguagem menos expositiva, mais dialógica e visual, com o uso de ferramentas de interação, ou seja, também usando o fórum, mas de uma maneira mais problematizadora, e também com recursos de interatividade, quer dizer, permite aquela ação do aluno sobre o material, agindo sobre os hipertextos, explorando, indo além do que está contemplado ali no primeiro plano da aula web. A metodologia, os professores passaram a explorar os materiais didáticos interativos, como eu citei, por meio de links para textos complementares, imagens, vídeos. Passamos a usar mais o chat, porque até então a gente era uma ferramenta pouco utilizada. Primeiro porque os professores não sabiam como utilizar o chat. Eles até rejeitavam. Ainda hoje nós temos muita resistência a essa ferramenta e a gente tem constatado que é uma ferramenta riquíssima, de alto potencial, para em determinados momentos do curso haver uma reflexão, uma discussão síncrona entre os professores e alunos. Tá? Então a gente passou a usar mais o chat no curso de formação e também a realizar atividades colaborativas, no sentido de também fazer com que os alunos experimentassem, os futuros tutores experimentassem como é trabalhar colaborativamente à distância. E uma coisa também muito importante, todas as atividades
seja, discussão em fórum, discussão em chat, atividade de portfólio, o que fosse, todas as atividades desenvolvidas passaram a ser contempladas no sistema de avaliação. Por que isso? Logo no início, aqui a gente já colocava as ferramentas de discussão, momentos de uso do fórum, do chat, mas somente as atividades de portfólio eram contempladas no sistema de avaliação, ou seja, os famosos trabalhos, instrumentos avaliativos convencionais. Isso é uma herança da presencialidade. Então, a gente verificou que isso era um contrassenso diante do que a gente estava, da forma como a gente estava trabalhando. A gente estava trabalhando numa abordagem mais dialógica, interacionista, então vamos contemplar toda essa construção que no final resultava construções muito interessantes dentro dos cursos, das disciplinas. Então, isso passou a ser também contemplado no sistema de avaliação. Então, estamos agora nos preparando para a 12ª edição do curso que será ofertada a partir de agosto ou setembro próximos. E aí nós já estamos novamente implementando uma reformulação do curso. Aí você pode dizer, é mesmo, professor, e precisa de tanta mudança? Sim, a gente vai percebendo, a educação é algo muito dinâmico. E a educação à distância também. Então, para essa edição, a gente já está trabalhando o quê? A gente percebeu a necessidade de adequar o curso de formação para atender de maneira mais satisfatória as demandas específicas de cada área. Hoje ele é um curso geral, ofertado para todos os tutores que irão atuar em letras em inglês, em letras em espanhol, em pedagogia, em administração com foco em gestão pública, matemática, física. E a gente percebeu que existem demandas específicas nas áreas para acompanhamento desse tutor que a gente não tinha como trabalhar dentro dos cursos, haja vista que era uma formação única para todos os tutores. Então, a gente está adaptando o material com especialistas, hoje os próprios tutores formadores do curso, que tanto já ministraram o curso, como atuam na UAB, têm ampla experiência com o nosso programa e também são mestres, doutorandos, pessoas que têm conhecimento e estão habilitadas também a desenvolver conteúdos para a educação à distância. A gente está trabalhando uma equipe forte hoje nesse sentido, de adaptar o material para a realidade dos cursos, certo? Para que o tutor esteja mais preparado a enfrentar as demandas específicas de cada área. Também a gente está implementando uma modificação no sentido de uma abordagem mais teórico-prática, porque recebemos alguns feedbacks de alunos que participaram, dizendo que o curso era muito teórico. Então, a gente constatou realmente que isso era verdade e passamos a contemplar momentos, elementos mais teórico-práticos no curso, usando uma linguagem mais problematizadora, expondo os alunos a situações práticas da realidade que eles enfrentam quando vão atuar como tutores, colocando isso em discussão no curso para que os alunos, futuros tutores, também começassem a vivenciar um pouco disso já na formação, né, considerando o contexto e tal. E, finalmente, o contexto atual do programa, que também a gente, nesse ano, experimentou uma mudança forte. O nosso tutor, até 2011, em geral, ele se comprometia com uma disciplina. Às vezes ele pegava duas, mas isso por conta dele, em geral, ele não havia vínculo, ele atuava numa disciplina. Se ele fosse convocado, atuaria noutra, ou concomitantemente, ou em seguida, na sequência, tá? Peço desculpas aqui, eu estou bebendo muita água, porque a minha garganta está um pouco irritada. E então, a gente, esse ano, tentou, a partir da implantação do edital, de cadastro, de candidatos, a gente implementou um sistema de alocação de tutores que começa, é um passo no sentido de uma criação de um vínculo maior do tutor com a nossa instituição. Um tutor mais bem preparado, mais bem capacitado e que tem demonstrado, que tem feito um bom trabalho, esse tutor ele recebe não só uma disciplina, mas um elenco de disciplinas no semestre, certo? Então, ele passaria a ficar mais vinculado e acompanharia, receberia de primeira, logo, duas ou três disciplinas, conforme a sua disponibilidade para atuar. Então, isso gera uma mudança metodológica de acompanhamento do trabalho do tutor.
ele vai ter que compreender como acompanhar mais de uma disciplina à distância ao mesmo tempo. Quer dizer, ele vai ter que entrar no Solar para acompanhar à distância diferentes turmas, tá? A carga horária também passou a ser diluída no semestre. Antigamente a gente ministrava as disciplinas em formato intensivo, de um mês e meio, uma disciplina de 64 horas aula, por exemplo. Hoje, a gente, numa tentativa de colocar mais tempo para a reflexão dos conteúdos, principalmente uma demanda dos cursos das áreas de matemática e física, né? Os alunos reclamavam que quando estavam começando a compreender os conceitos de matemática, aí a disciplina acabava, porque era intensiva, era muito, muito rápido. Então, foi uma outra mudança interna do nosso programa. A disciplina hoje ela está diluída, mesma carga horária, mas agora diluída em 4 meses. E aí esse tutor que antes trabalhava um mês e meio numa disciplina, depois um mês e meio na outra disciplina, ele passa a atuar ao mesmo tempo, durante 4 meses, em 2 ou 3 disciplinas, conforme a demanda do programa e também a disponibilidade dele fazer esse acompanhamento. Nesse sentido, a gente entende que precisamos mudar a discussão na formação para que ele esteja mais habilitado para esse novo cenário. Para finalizar, gente, meu prazo já está quase encerrando, eu trouxe aqui algumas experiências de tutoria do curso de Letras e Espanhol do nosso programa, né? Já uma tentativa de dar uma contribuição para vocês que estão aí iniciando as ações com o curso de Letras Italiano. Tá? Aqui um exemplo, uma ilustração de uma web aula da disciplina Teorias e Princípios de Aquisição de Segunda Língua, do curso de Letras e Espanhol. Se vocês quiserem se interessarem por conhecer a nossa grade, a matriz curricular do curso, a gente tem disponível no nosso portal um link de acesso para todos os cursos da nossa UAB. Posso, ao final da conferência, passar para vocês. Vocês verão lá todas as disciplinas que nós ofertamos dentro do nosso curso de espanhol. Tá? Aqui é só uma forma de demonstrar o material didático com muitas questões, né, instigando mesmo o aluno à reflexão sobre o tema proposto na aula. O que é uma segunda língua? Qual a diferença entre uma segunda língua e uma língua estrangeira? E aí, os recursos da aula, a gente usa tabelas com abas. Infelizmente, não dá para fazer uma ampla demonstração de tudo que a gente oferece hoje dentro das nossas aulas, por conta do tempo, mas só para ilustrar mesmo aqui. Atividades no espanhol. Eu tenho conversado muito com as tutoras, com as nossas tutoras, formadoras do curso de formação, que fazem o acompanhamento dos futuros tutores que atuarão lá na ponta, na UAB. Então, elas falaram assim que as atividades elas estão sendo mais, a necessidade de se solicitar atividades mais ligadas à prática mesmo, tá? E também mais problematizadoras, que instiguem mais os alunos. Aí tem aqui uma chamada para fórum, que é um dos instrumentos avaliativos utilizados nos nossos cursos. Aqui um fórum para discutir sobre a teoria da interlíngua. E uma questão muito interessante dentro das áreas, eles têm muito conflito quanto a isso, sobre essa questão de corrigir os erros dos aprendizes no fórum. Deve-se corrigir? Não se deve corrigir? E se a pessoa está aprendendo uma segunda língua, não é importante ele compreender isso de maneira correta? E aí tem o contraponto dessa visão, que é o fato de que o fórum é um espaço de discussão e que não necessariamente é preciso que o professor exija uma adequação do discurso totalmente à norma culta. Isso sim deve ser feito dentro de outro espaço, em outro tipo de atividade, que é o portfólio, onde ali sim o professor vai realmente fazer correções de escrita, gramatical, como eu vou demonstrar aqui a seguir. Então aqui uma captura da tela do nosso fórum, um extrato de diálogo entre o aluno, né? Ele dispara uma mensagem, ele fala que a interlíngua seria um ponto em que os alunos se encontram entre a má aprendizagem e a boa aprendizagem, ele diz assim, né? Não sei se estou correta. Aí o tutor vem e diz, olá, fulano, olha, eu não acredito que exista a má aprendizagem, sim um meio passo entre a primeira língua e a segunda língua, né? Que é um momento de construção. E aí todo esse diálogo aqui entre
o aluno, o tutor, aí vem outro aluno, coloca outro posicionamento, outra visão, e o tutor vem e responde, dando feedbacks dentro do fórum, que é essa ferramenta de discussão do nosso Solar. Outro repositório seria a atividade de portfólio, que aqui sim é uma ferramenta em que o aluno deposita o seu trabalho e recebe feedbacks do professor para melhorar, para modificar o seu trabalho, conforme haja disponibilidade dentro do prazo. Então, aqui é o trabalho que o aluno postou, o comentário do professor sobre o trabalho postado, e aqui embaixo o professor deposita um arquivo com comentários sobre a atividade que o aluno postou, para que ele faça as devidas alterações. Então, aqui na próxima tela eu coloco uma ilustração, por exemplo, do professor dando feedback agora no portfólio, não no fórum. E aqui sim se prima por uma obediência, um rigor maior à norma culta. Né? Por exemplo, dentro dessa questão que é colocada, o aluno comete aqui algum erro, o professor comenta, seria interessante justificar por que não é bom que se repreenda os alunos. Um comentário mais de natureza conteudística. Mas aqui, por exemplo, ele cometeu um erro aqui de escrita mesmo no espanhol. E aí a professora vem e coloca, olha, procura ver como é que se escreve essa palavra, razões em espanhol. Então, são feedbacks, são formas. E aí vocês podem ver que ela está usando aqui, essa tutora, a ferramenta de correção do Word, do Microsoft Word. E esse arquivozinho é depositado como feedback para o aluno nesse espaço aqui dentro do portfólio, como eu falei aqui, arquivos para referência. Já finalizando, também os tutores eles estão sendo encorajados e capacitados para criarem os seus sistemas de avaliação, porque os coordenadores de disciplina, muitas vezes eles não orientam devidamente o tutor em como avaliar, que critérios elencar para avaliar determinada atividade. E aí o tutor às vezes vai atuar meio perdido nisso. Então, a gente tem esse momento hoje contemplado no curso de formação, no sentido de orientar os tutores à distância como avaliar, como criar critérios para avaliar os trabalhos, as atividades dentro das disciplinas que eles são convidados para atuar. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um sisteminha construído pelos nossos tutores da área de espanhol. Então, para avaliação da expressão oral, que um sistema de avaliação é a avaliação de conversas de áudio entre o tutor e os alunos, ou entre os alunos entre si, usando ferramentas de e-voice, webconferência, Skype, eles usam muito essas ferramentas. Então, há uma preocupação com a questão da pronúncia, a entonação, a corretude gramatical da fala daquele aluno, a fluidez, a estrutura e o modo de tratar o tema. Então, são os critérios principais elencados dentro desse sistema de avaliação para alguma atividade de expressão oral. Tá? E aí, dentro de cada um dos critérios, foi observado se atende perfeitamente, se atende parcialmente, se está razoável, até está totalmente inadequado, né, para receber a nota mais coerente com o que foi construído. E aqui um outro sisteminha de avaliação para avaliação da habilidade de expressão escrita, né, e trabalhos realmente depositados em portfólio. Aí no espanhol, esse aqui é um dos instrumentos que os alunos têm acesso, no curso a gente discute, no sentido de muni-los de ferramentas para que eles construam seus próprios instrumentos, conforme a sua demanda, a sua disciplina, o conteúdo, enfim. Com esse instrumento especificamente, ele avalia com base em 4 critérios: adequação, coerência, correção e variação. Adequação, a finalidade comunicativa daquele texto, a forma de registro, se está adequada, se é uma linguagem muito informal. Dentro da coerência, a estrutura e o conteúdo do texto, a coesão. Com relação à correção, ou corretude, né? Corretude ortográfica, morfossintática,
léxica, semântica e variação, algo relacionado à fluidez e os recursos expressivos. Tá? Então, esse material eu vou disponibilizar, compartilhar com a professora Veridiana e depois ela vê uma forma de chegar melhor a vocês que estão participando dessa conferência. Então, são instrumentos que nós encorajamos os alunos a criarem, porque eles são convidados a fazer isso na sua prática, na sua ação. E eles precisam saber como fazer. Né? Então, finalizando, queridos, fecho a minha fala, encerro aqui as minhas palavras, apontando alguns desafios que ainda se apresentam para nós, que trabalhamos com a formação dos tutores. Um é a necessidade de investigar constantemente, desenvolver, trabalhar com formação como uma atividade realmente investigativa, no sentido de identificar aspectos da mediação pedagógica e dos materiais didáticos do curso, procurando aperfeiçoar as ações de tutoria. E a gente só consegue fazer isso por meio de pesquisa. Tá? Transformar os nossos cursos de formação em celeiros de pesquisa. E não só os cursos, as disciplinas também. Para identificarmos como é que tudo está caminhando e redirecionarmos a nossa prática, as nossas ações. Outro desafio que está posto aqui para o nosso sistema é que nós desejamos automatizar o processo de avaliação da ação tutorial, com o propósito de consolidar dados que nortearão as tomadas de decisões. Então, aquele sistema de tutores que eu fiz uma demonstração aqui para vocês, ele vai passar a contemplar um módulo que vai conter o feedback de avaliação dos alunos em relação aos tutores. Então, ele vai ficar sendo alimentado com esses dados, porque aí nós teremos dentro da nossa base de dados todo o histórico do tutor, desde que o momento em que ele se cadastra para participar do nosso programa, o momento que ele é convidado, a forma como ele participou, atuou na formação, e já o feedback da sua ação prática como tutor nas disciplinas. E como um último desafio, a gente deseja implantar uma formação específica para tutores formadores. Eles também precisam disso, de habilitar-nos melhor, mais satisfatoriamente ao desenvolvimento de suas atividades. Essa formação ainda não existe, como eu citei, nós trabalhamos com 5 formações hoje, mas ainda não organizamos uma formação específica para os tutores formadores. Esse acompanhamento é feito mais em reuniões, uma formação de maneira mais informal, mas nós desejamos também criar uma que vá dar um suporte melhor a esse ator, a esse profissional também muito importante dentro do nosso sistema. Então, eu quero agradecer e me coloco aqui à disposição. Se alguém desejar fazer alguma questão, eu ainda estou disponível para responder. Tá? Eu usei o tempo todinho falando, professora Veridiana, mas, enfim, é isso que eu tenho a compartilhar. Estou à disposição para questões. Fazendo aqui uma questão. A gente fala um pouco mais sobre a questão entre metodologia e tecnologia no ensino à distância. Especificamente, eu não compreendi bem, professora, assim, especificamente o que você desejaria que a gente conversasse aqui? As limitações, as dificuldades, porque assim, o que a gente vê, esperar você digitar para entender melhor. Ah, tá, sim, exatamente. Como eu citei, hoje há uma preocupação maior com relação a uma infraestrutura tecnológica na oferta desses cursos,
bem mais do que com as questões metodológicas. E isso tem uma grande implicação em questões como aprendizagem do aluno, evasão, certo? Se a gente se preocupa amplamente em montar uma infraestrutura boa, satisfatória, isso é importante. Aliás, está na base do funcionamento satisfatório de um sistema de educação à distância. A gente tem, por exemplo, se está contemplado o uso de recursos como conferências, webconferências, então esse polo de apoio presencial precisa ter uma infraestrutura mínima para ofertar esse tipo de atividade para os alunos. Né? O aluno precisa também ter uma estrutura de banda, hoje, de conexão satisfatória, boa, em casa, para fazer um acompanhamento do curso. Então, isso é fundamental, eu realmente não desvalorizo nem coloco em segundo plano. Porém, supervalorizar as questões tecnológicas, a infraestrutura tecnológica, em detrimento da infraestrutura, em detrimento das metodologias, ou seja, como esses recursos todos que estão à nossa disposição serão aplicados, é que é uma falha dos sistemas de educação na atualidade. Tá? Então, por exemplo, não adianta nada a gente ter hoje uma plataforma solar que oferece a possibilidade de compartilharmos vídeos, de compartilharmos, na questão do material didático principalmente, isso é muito, muito crítico. Às vezes o professor enriquece a sua aula com muitas informações, pulveriza com vídeos, com imagens, e aquilo muitas vezes não está bem justificado dentro do sentido da aprendizagem do aluno. Tá? Ou então ele elabora uma linda aula, perfeita em termos de conteúdo, mas que contempla poucos espaços de reflexão, de problematização. Então, na nossa concepção, está se cometendo uma falha metodológica, porque, como eu citei no início da fala, hoje se aprende melhor, já está provado que se aprende melhor interagindo com os pares, interagindo aluno com o seu professor. E aí você não contemplar esses momentos nos cursos, nas disciplinas, está se perdendo o grande potencial que a tecnologia nos oferece hoje. Tá? Então, o meu discurso não é nem em favor de um nem do outro, ou seja, metodologia ou tecnologia, e sim na conjugação das duas, que se faça uso de todos os recursos que há hoje à nossa disposição, de infraestrutura tecnológica, redes sociais, enfim, tudo isso que a gente tem hoje à disposição, mas que o uso desses recursos, desses instrumentos, estejam bem justificados dentro do projeto político, do pedagógico dos nossos cursos. Certo? Mais alguma questão? Excelente. Comentar o pessoal aí na UERJ. Pois não, professora Veridiana. Bom, eu que agradeço. Eu queria agora então dirigir as minhas palavras de agradecimento a todos vocês que me assistiram. Não sei quantas pessoas foram, enfim, mas eu sei que tem um grupo aí na UERJ que me ouviu.
tão bom se a gente pudesse estar junto para conversar mais sobre essas questões, sobre esses temas que a gente discutiu hoje aqui. Mas eu estou feliz pela experiência, por poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem construído aqui. Nos colocamos totalmente à disposição para outros diálogos, outras conversas, para que a gente possa futuramente estreitar mais essa contribuição. Quem sabe um dia vocês virem aqui nos visitar ou a gente ir até aí, para vocês conhecerem um pouco melhor da nossa infraestrutura e do que a gente faz aqui no Ceará, tá bom? Tá, o Ronald ressaltou aqui a importância de disponibilizar o material. Eu não entendi, é o meu material ou o material das aulas da EAD? Eu não compreendi não, Ronald. O que você quis dizer? O material que está no solar? Eu posso ver essa possibilidade, sim, de que vocês... A professora Veridiana depois poderia me passar algum interesse de conhecer um pouco sobre o material, que materiais, que disciplinas ela se interessa mais para conhecer. A gente vê uma forma de compartilhar com vocês, sim, com toda certeza. Tá bom? E também esse material, esses slides que eu usei na apresentação também vou encaminhar para que ela compartilhe com vocês, tá bom? É um prazer, muito obrigada, gente, pela atenção. Estou à disposição e tudo de bom. Sucesso aí nos trabalhos no curso de Letras Italiano na UERJ. Sabe como é que vai ser o SPI?